Bem, eu vou conversar agora com o pastor Adilson de Paula Parrella. Ele é presidente da área Brasil da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Igreja Mórmon. É um prazer poder falar com você, Adilson. Boa noite. Boa noite, prazer é todo meu, Mauro. Bom te conhecer, bom estar aqui e poder conversar contigo hoje à noite. Bem, vocês estão numa fase de inauguração de um templo que desde o início da construção chamou muita atenção da cidade. É muito bonito. Vocês estão num período de visitação, e isso chamou a atenção realmente, e as pessoas começam a se perguntar. Eu queria que você desse o início da coisa. Eu já li alguma coisa que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada no norte de Nova York. Hoje ela é muito forte no Utah, mas os Estados Unidos não têm a grande maioria. Os Estados Unidos já têm, em quantidade de fiéis, apenas o quarto lugar, e ela está se expandindo muito. As pessoas analisam, bom, são igrejas diferentes, mas a construção é muito bonita, a conservação é muito bonita, o jardim é muito bonito, e há uma tremenda curiosidade. É mais uma denominação evangélica? Não tem nada com as igrejas evangélicas? Como você posicionaria a Igreja Mórmon? Muito bem. É, Mesmo que nós sejamos os maiores defensores de liberdade religiosa no mundo, que nós respeitemos todas as denominações, indiferente de qual seja a crença, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nem está na linha da Igreja Católica, por exemplo, que nós respeitamos profundamente, e também, como você disse, não é uma igreja evangélica. Nós cremos que a igreja é a igreja restaurada de Jesus Cristo, aquela mesma igreja que ele organizou quando ele esteve na Terra, com a mesma organização, com a mesma autoridade, com as mesmas doutrinas e, consequentemente, as mesmas crenças e objetivos para cada um de nós, que Os somos membros mesmos da igreja. 12 apóstolos? Exatamente, a organização da igreja, você está certíssimo, tem o presidente da igreja, que é o profeta, ele tem dois conselheiros, e aí existe um quórum de 12 apóstolos, como a igreja original de Jesus Cristo. Existe uma sede mundial? Existe, e você acertou de novo. A sede fica lá na cidade de Lago Salgado, que foi o destino final da imigração dos membros da igreja, né? Quando eles partiram lá do oeste, para chegar no oeste americano, atravessando basicamente os Estados Unidos. Mas nós Então, temos outras sedes nos países onde a igreja está. mas cada país tem uma sede ou esta é uma sede mundial da organização? Essa é a sede mundial. Cada país tem o que nós chamamos ali de uma liderança para aquele país, que tem uma sede do país, mas sempre ligada em todos os aspectos para a sede mundial da igreja, que fica em Lago Que é no Salgado. Utah, né? Fica em Utah, No estado de exatamente. Utah. Ok. Da onde vem essa informação de que a Igreja Mórmon permite a poligamia? Pois é. Na realidade, a igreja não permite a poligamia. Lá no início da igreja, houve alguma coisa chamada de casamento plural, num número extremamente limitado, praticado pelos membros da igreja, mas desde daquela época, a doutrina da igreja é que cada homem casa com uma mulher só, cada mulher com um homem só, e aí a família é constituída com o objetivo de se tornar uma família eterna, para ela ter continuidade. Então, a família vai além da morte. Esse é o nosso objetivo aqui nessa terra, a gente aprender a seguir Jesus Cristo, sermos bons cidadãos, sermos bons pais, bons maridos, bons filhos e trabalharmos para que a nossa família ela tenha uma continuidade depois dessa vida. Esse é o nosso grande objetivo. Por isso que, né, a unidade de marido, mulher e filhos, pai, mãe e filhos, né? Não numa situação de poligamia, mas o oposto dela é que para nós é uma das coisas mais sagradas. Como é que a igreja lida com as novas famílias?
de um mesmo sexo, por exemplo? Nós colocamos essas questões numa visão de que Deus tem um plano para cada um de nós. Primeiro, Deus é o nosso Pai, é o Pai de todas as pessoas que vivem nessa terra, e Ele ama cada um de nós. E o plano dele não é um plano limitado à nossa existência aqui nessa terra, para nós. Nós acreditamos que nós vivíamos com Deus antes de nascer nessa terra, nascemos nessa terra com um propósito, um dos quais é criar famílias eternas, e vamos continuar vivendo depois dessa vida, né, como os mesmos indivíduos que nós somos. Então, o sexo masculino e feminino teve um papel antes dessa terra, onde nós vivíamos, tem um papel, continua tendo durante a nossa vida nessa terra e vai continuar tendo depois dessa vida. Então, Deus ama os seus filhos, né, e Deus estabeleceu que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao mesmo tempo, né, existe lugar para todas as pessoas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E qual a origem dessa nomenclatura? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Qual a origem da nomenclatura Mórmon? Quando a gente volta para o fato de que José Smith, que foi um rapaz que foi orar no bosque, buscando saber qual era a igreja verdadeira de Jesus Cristo, porque ele queria se unir a ela, nesse momento ele é visitado por Deus o Pai e por seu Filho Jesus Cristo. A partir daquele momento, então, como eu te comentei, começa o processo da restauração da igreja original de Jesus Cristo, que foi o que aconteceu, ela foi restaurada. Nesse processo da restauração, ou trazer de novo a igreja original de Jesus Cristo na Terra, através de um profeta, então, uma das revelações que José Smith recebeu de Jesus Cristo é exatamente que nome a igreja teria. E Jesus Cristo revelou a ele que o nome da igreja seria a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, nós cremos que o nome da igreja vem por revelação. Mas aí as pessoas falam, mas de onde é que vem esse nome Mórmon? Vem do livro de Escritura que nós acreditamos ser um outro testamento de Jesus Cristo, junto com a Bíblia, que se chama Livro de Mórmon. Daí, algumas pessoas se referirem à igreja, né, pelo nome de Mórmon. Então, na verdade, a igreja professa duas escrituras sagradas, a Bíblia, no seu Novo e Velho Testamento, e também o livro Mórmon. Exatamente. Além disso, também nós acreditamos nas revelações modernas que vêm de Deus através do profeta vivo. Então, você falou muito bem, nós acreditamos em todas as doutrinas, né, princípios ensinados no Velho Testamento, no Novo Testamento, no livro de Mórmon e escrituras adicionais. Aí alguém poderia pensar, mas espera aí, a gente tem a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por que a gente precisa de outro livro? Se nós pegarmos o livro de Mórmon em si é a história do povo de Deus, né, com os habitantes que viviam aqui nas Américas, milênios atrás. Então, como Deus ama todos os seus filhos, ele visitou seus filhos no Velho Mundo, visitou seus filhos nas Américas, chamou profetas entre eles e deu mandamentos para que eles pudessem registrar os seus ensinamentos. Por isso que a gente acredita na Bíblia como a palavra de Deus e o livro de Mórmon também. Adilson, me responda o seguinte: como é que funciona a estrutura financeira da igreja? Nós sabemos que é uma instituição rica, até pelas próprias igrejas, pelo templo, e quer dizer, isso demanda muito recurso. Depois, fundada nos Estados Unidos, tem um foco financeiro forte. Como é que é a estrutura? Na realidade, é uma estrutura extremamente simples. Trabalha com dízimo? Nós trabalhamos da seguinte maneira, né? Que também veio por revelação, por isso que é simples, né? Deus é um Deus simples. Cada um de nós paga o seu dízimo. Eu pago o meu dízimo, 10ª parte da minha receita. Aí tenho feito isso durante toda a minha vida, como os membros da igreja fazem. Como na igreja... Você nasceu mórmon?
Eu não, eu fui batizado, toda a minha família foi batizada quando eu tinha 8 anos de A idade. Igreja Católica. Na realidade, a minha mãe era de uma outra denominação, nós fomos batizados na Igreja Católica, e quando eu tinha 8 anos de idade, então, foi quando minha família inteira conheceu a igreja, nós éramos, então, entre 6 irmãos, aí meu pai, minha mãe e eu e meus irmãos fomos batizados na igreja. Então, como na igreja, cada um de nós, todo mundo, paga o seu dízimo, e o clero não é remunerado, consequentemente, ninguém recebe salário para servir na igreja. Então, essa é a grande fórmula simples que Deus estabeleceu para que haja recursos para fazer tudo, né? Também não há Construir. exclusividade. No seu caso, não pode haver exclusividade para a igreja, mesmo presidindo a organização em nível nacional. O senhor tem que ter outra renda, não é isso? Por exemplo, eu fui um profissional, eu estudei, fiz uma faculdade, fiz um mestrado, tive a minha profissão, né? Então, tudo que eu adquiri na minha vida foi através do meu trabalho profissional. Faz alguns anos atrás, eu fui, então, nós chamamos chamado ou convidado para poder servir tempo integral, né? Nessa posição que eu sirvo hoje na igreja, sem salário, como qualquer outro membro, não é? Então, é por isso que às vezes existe uma percepção das pessoas que a igreja é rica, mas a igreja tem recursos por quê? Pagamos o nosso dízimo e ninguém recebe salário. Então, só para te dar um exemplo prático, né? O que que isso significa? Significa que no ano passado, aqui no Brasil, a igreja pôde doar 45 milhões de reais. Eu sei que não é muito, mas para uma instituição religiosa é bastante, né, para projetos humanitários no Brasil. Por exemplo, aqui mesmo, né, em Belém e Salinópolis, né, o nome do município, 3 municípios, a igreja fez uma doação, nunca de dinheiro, sempre de comprando os equipamentos, né, de 2,5 milhões de reais, para poder equipar 3 salas de cirurgia em hospitais em 3 cidades aqui, 3 municípios, hospitais regionais, para atender a população. Então, nos próximos anos, né, 5, 6 anos, nosso planejamento é estar por volta aí dos 50 milhões de reais anualmente, para nós podermos, né, ajudar, apoiar e devolver para a comunidade serviço, carinho e amor. O termo que se refere, no seu caso, não é nem pastor, nem padre, nem reverendo, é Elden. Isso? Qual é o significado? É um título na igreja, né? Como eu te descrevi, De que existe um. bispo, semelhante a bispo? Olha, seria semelhante, se a gente pegar a nomenclatura ali da Igreja Católica, a um cardeal, né? Seria mais ou menos ali a comparação, né? E E é o você, título como de Elder. cardeal no Brasil, como Elden, você participa da cúpula mundial da igreja. Depois do Quórum dos 12 Apóstolos, então vem os 70, ou os elders da igreja. E eu sou um dos membros desse quórum, desse número de líderes mundiais da igreja. Então, eu participo dessa liderança sob a direção do presidente da igreja e do Quórum dos 12 Apóstolos. E cada igreja existe um líder, o que seria um pároco, um pastor. Existe um líder em cada igreja. Exatamente, que nós chamamos de bispo. Aí, de novo, esse bispo, ele serve como voluntário. Ele tem a profissão dele, né? Ele é casado, tem uma família, né? E aí serve nessa posição de bispo da igreja voluntariamente, doando do seu tempo, que a gente fala tempo, os talentos que ele tem e tudo mais para poder ajudar e servir. Então, Helder, antes de nós entrarmos na pauta do templo que está inaugurando, eu queria saber de você, nesse momento que nós no Brasil vivemos uma guerra santa envolvendo a política com a igreja, com a religião, qual seria a sua opinião a respeito disso? Igreja é congregação, é soma. Partido, como o próprio nome diz, parte. Um lado contra o outro. Qual a sua opinião?
A grande característica da igreja é que a igreja não é partidária. Então, isso no mundo inteiro e também no Brasil, as nossas congregações, as nossas capelas ou lugares de reuniões que nós temos, elas nunca podem ser usadas para comício político, para promover algum político, para apoiar um político. Por exemplo, eu vou votar nas eleições agora, mas ninguém sabe em quem eu vou votar. E eu nunca vou declarar isso, porque se eu declarasse isso em algum momento, eu poderia estar influenciando os membros da igreja no Brasil, uma vez que eu presido a igreja no Brasil. Então, nós pedimos aos nossos membros, nós aconselhamos que cada um deles, usando os ditames, né, da sua mente, os princípios e os valores que tem, julgar ele mesmo com orientação de Deus, através de oração e muita ponderação, qual é o candidato que ele ou ela vê que se aproxima mais de um candidato que vai defender a verdade, vai defender a virtude e vai poder servir as outras pessoas. E aí ele ou ela individualmente vão lá e vão exercer a sua cidadania votando para o seu candidato. Mas a igreja nunca vai endossar um candidato, nunca vai ter um posicionamento político, porque ela é apolítica. E essa é uma das grandes características da igreja. Minha opinião, Eu li também que a Igreja é, Mórmon tem um foco muito pertinente na educação. isso. Todos nós já vimos os missionários, até porque no nosso clima aqui eles andam de camisa branca, manga comprida, gravata, então chama logo a atenção, e sempre em dupla, não é? Qual é a função deles e como funciona esse foco na educação? Muito bom. Primeiro, o propósito dos missionários é poder ensinar todas as pessoas que quiserem ouvir a mensagem do Evangelho restaurado e da Igreja restaurada de Jesus Cristo, para que essas pessoas possam optar em se tornar membros da Igreja ou não. Se optar não, vai ter parte do conhecimento, de qualquer maneira. Se optar se unir à Igreja, então os missionários vão ajudar essas pessoas a unirem-se à Igreja. Quando você fala do foco na educação, para nós, a autossuficiência é um ponto muito importante. E a autossuficiência passa, obviamente, pela preparação. Quanto mais preparados os nossos membros estiverem academicamente, melhor eles vão poder prover para si mesmos, para suas famílias, e uma maior contribuição que vão poder fazer para a comunidade, não só através do seu trabalho lá profissional, mas também nós acreditamos no trabalho voluntário. Nós doamos tempo nosso para poder, através de serviço voluntário, ajudar a comunidade. Não só com os recursos, que eu te falei que no ano passado foram os 45 milhões, mas através de mão de obra, né? Nós acreditamos em trabalho voluntário, sem termos qualquer interesse de que esse trabalho voluntário, de que as doações para os projetos comunitários poderiam trazer qualquer benefício para a igreja. Esse não é o nosso foco. Nós partimos dos princípios ensinados por Deus e Jesus Cristo, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você foi missionário? Fui quando eu tinha 18 anos de idade. É a idade que normalmente todo membro da igreja faz 1 ano ou 2 anos, né, como missionário. Os rapazes começam ali dos 18 anos de idade e cumprem os 2 anos, e as moças começam com 19 anos de idade e servem por 18 meses. Helder Adilson de Paula Parrella. Vamos falar agora do templo que está inaugurando e que tem uma grande curiosidade. Bem, ele não é uma igreja, ele é um templo sagrado para os sacramentos da igreja, né? Então, o casamento é realizado no templo. E as igrejas têm os seus, não sei se vocês chamam culto, reunião ou coisa parecida, regularmente aos domingos, não é isso?
Você está muito bem informado. É Então, eu exatamente fui isso, atrás de Mauro. algumas leituras. É, e, de fato, né, as unidades da igreja, onde nós nos reunimos aos domingos, são lugares que nós consideramos sagrados também. Mas são lugares onde todos são bem-vindos para adorar junto conosco, adorarmos juntos. Quando nós falamos do templo, para nós o templo é um lugar mais sagrado ainda. É um lugar onde o que nós chamamos, né, você usou os termos muito bem usados, nós chamamos o templo de um lugar onde nós recebemos algumas ordenanças que são muito sagradas. Então, não tem nada de secreto no templo. Por isso que, do dia 22 agora de outubro até o dia 5 de novembro, nós convidamos todas as pessoas a virem ao templo para poder entrar em toda e qualquer sala Mas que você existe no sabe planeta. que existe esta opinião, né? De que há um templo secreto, é fechado. Até imaginaram que a bolha era para esconder o que estava sendo construído, coisa parecida. Ninguém imaginou em clima, em chuva, nem nada. Não, é secreto. Você sabe É, disso. eu sei. Talvez isso venha pelo fato de que antes desse tempo ser dedicado, que é uma oração especial que é feita para oferecer esse edifício a Deus, porque nós acreditamos que é a casa do Senhor, ele se torna um local para visitação pública. Depois que essa oração sagrada é feita, aí O o público acesso é pode só para o entrar. membro da igreja. E não só o acesso é só para o membro da igreja, mas para que o próprio membro da igreja possa entrar lá, e para nós queremos que todos possam entrar, cada um de nós precisa estar cumprindo com os mandamentos de Deus. Precisamos estar, a nossa vida, claro que nós não vamos ser perfeitos, porque nenhum de nós é ainda, mas a nossa vida precisa refletir, não só lá no domingo na igreja, mas em todas as situações que nós estivermos, a crença que nós temos em Deus e em Jesus Cristo. Então, por isso, mesmo o membro da igreja, ele vai passar por duas entrevistas com os seus líderes locais para validar que o membro está vivendo de acordo com os mandamentos e a doutrina da igreja. E aí podem entrar ao templo. Então, talvez essa percepção de que é um lugar fechado, secreto, venha daí. Se alguém que esteja nos assistindo tenha curiosidade, gostaria de participar da igreja, ele tem que passar por um período de catequese? Aí nós voltamos, né, para o que você bem indicou, que são os missionários. Né? Vai receber os missionários em casa, né? Eles são chamados de elders, né? Os dois rapazes e sisters, né? Irmãs, as duas moças, e no lar eles vão, e elas vão ensinar os princípios da igreja, a doutrina da igreja, os mandamentos, e ajudar a pessoa, o indivíduo ou a família nessa preparação para o batismo, que é feito por imersão, por quem tem autoridade. Depois da missão do missionário, ele se torna membro efetivo da igreja. Exatamente. E aí, uma vez que nos 2 anos ou 18 meses ele ou ela dedicaram aquele tempo integralmente para a pregação do Evangelho, agora esse jovem vem com toda essa experiência, com toda essa bagagem de vida e vai continuar sendo um membro fiel da igreja, mas vai estudar, vai fazer um curso técnico, ou vai começar a faculdade, é incentivado a fazer um mestrado, é incentivado a, dependendo da área que ele ou ela escolher, fazer um doutorado, vai começar a trabalhar, vai começar a namorar, que naqueles 2 anos e 18 meses não pode, para começar a se preparar, instituir a sua família e aí seguir o exemplo de Jesus Cristo e se tornar um discípulo de Cristo durante toda a sua vida. E se ele namorar com uma moça que não seja membro da igreja, para que o Ah, casamento seja realizado no templo, ela tem que se converter? para que, se esse jovem começar a namorar, por exemplo, como você falou, o rapaz com uma moça que não é membro da igreja, bom, primeiro ele precisa entender que ela tem o arbítrio dela de escolher o que ela vai seguir. Então, ele precisa estar disposto a que, se ele continuar nesse namoro e decidir se casar,
respeitar o direito daquela moça que pode se tornar a cônjuge dele, né, a nunca se tornar membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora, é claro que para poder estabelecer uma família com o propósito de ser eterna, eventualmente a esposa vai precisar se tornar membro da igreja. Mais do que se tornar membro da igreja, vai precisar acreditar, né, nas doutrinas da igreja. Mas isso é bem fácil de acontecer, porque E quando nós ensinamos, como é tratada a separação conjugal, uma segunda união? claro que o objetivo Sim, não é o isso. objetivo é a Eu família acho que eterna. ninguém. Ninguém casa para se separar, ninguém casa para se divorciar, mas acontece. Nesse caso, né, nós tratamos isso como uma situação difícil para ambos os cônjuges. Mas qualquer um dos dois, no futuro, se encontrarem uma outra pessoa com as quais, né, vão querer se casar, podem se casar e estabelecer a família. Eu tenho observado, como líder da igreja aqui no Brasil, algumas pessoas que não foram felizes no seu primeiro casamento, mas são extremamente felizes no seu E segundo a casamento. igreja acata, aceita. Sim, aceita, mesmo que o objetivo não seja esse, mas quando acontece, o que a gente vai procurar fazer? Procurar apoiar ambos os indivíduos para que eles possam ser felizes, né, Então, novamente ou serem felizes. Helder, vamos voltar ao templo. O templo Aham. não tem um auditório, não tem algo que reúna uma quantidade maior de pessoas, são salas menores. Como é que funciona o uso deles? É. E você falou que tem a intenção de vir aqui ao templo, Sim, né? eu tenho uma tremenda E curiosidade, visitar. irei com certeza, com E certeza. nós convidamos aí as pessoas que te seguem, né? Que são teus ouvintes, né? Que a tua mensagem Basta chega. chegar na frente do templo e dizer, eu tenho curiosidade, eu gostaria de visitar. Não há problema. Não tem Nenhum maiores problema. exigências. Pelo contrário, não tem Nem o nenhuma certificado de exigência. vacinação, né? Não, porque hoje não é requerido pelas leis, né? Não é requerido pelos governantes, então não precisa. Todos são muito bem-vindos, né? E talvez uma maneira rápida de responder a tua pergunta é que são salas menores, então, diferente das nossas reuniões dominicais, que elas acontecem com um número grande de pessoas, ali naquelas salas, porque o objetivo delas é nós recebermos instruções dentro dessas salas e recebemos ordenanças, o objetivo ali é que o recebimento dessa instrução e dessas ordenanças seja algo mais pessoal. Então, por isso, o templo não é um edifício onde você tem um espaço amplo para colocar 1.000, 2.000 cadeiras, né? Mas sim são salas menores, onde as pessoas vão ser o que nós chamamos ministradas mais pessoalmente. E lá que são feitos batizados, né? Lá que são feitos casamentos e assim por diante, né? E tem uma diferença, e essa é uma diferença grande, né? Bastante grande. A pessoa que é ensinada pelos missionários, ela vai ser, ao decidir ser batizada, ela vai ser batizada numa das capelas nossas. No templo é feito o batismo, mas ele não é feito para os vivos. Nós vamos ao templo para ser batizados em lugar e a favor dos nossos antepassados que já faleceram, mas não tiveram a oportunidade de receber o batismo e outras ordenanças do Evangelho. Agora, não é o tipo da coisa que, então quer dizer que os seus parentes que já morreram vão entrar lá dentro do templo? Sim, Não é eu vou isso. decidir por eles se eles querem aderir. Exatamente. Não. O que nós vamos fazer é receber a ordenança em lugar deles e eles vão decidir onde eles estão agora, se vão querer receber ou não. Se eles optarem não aceitar, o pior que aconteceu é que alguém foi lá e recebeu a ordenança em lugar deles. Qual é a dimensão, o número de fiéis da igreja em nível de Brasil? 1,5 milhão de membros da 1,5 igreja milhão. E no quantos Brasil. templos? Quantas igrejas e quantos templos? Olha,
Aqui no Brasil, nós temos aqui aproximadamente 1.800, 1.500, 1.800 capelas, os lugares ali de reuniões aos Todas domingos. muito bonitas, esteticamente muito bem acabadas, construídas, jardim E, mantido. Parabéns. obrigado. Mas, de novo, a gente volta para o princípio em que, se todos os membros estão pagando o seu dízimo e não existe clero remunerado, ninguém recebe salário, Para onde vai então esse dinheiro? ele vai para construir esses edifícios bonitos, mantê-los limpos, né? A gente acredita, como membro da igreja, que a gente oferece o melhor para Deus. Por isso que você vai olhar para o templo, eu estou vendo o templo aqui da janela, dessa sala que nós estamos conversando, né? E, às vezes as pessoas podem pensar, puxa, olha só, que lugar caro. Mas o objetivo e o propósito desses templos não é que eles sejam lugares caros, mas que sejam melhor que nós, na nossa condição, podemos oferecer para Deus. E para Deus, o que é bom o suficiente, né? Claro que Deus vai estar no campo, ele vai estar em qualquer lugar. Mas quando a gente vai oferecer uma casa para ele, a gente busca oferecer o melhor. Mas isso também, de alguma forma, afasta, né? Eu já li alguma coisa. No passado, as igrejas, a Igreja Católica, aqui nós temos a Basílica de Nazaré, que é toda ornada em ouro, né? E protegendo os pobres, mas lá tem ouro e assim por diante. A gente vê um templo desse com mobiliário de primeira qualidade, com lustres, com obras de arte. Sim, é o melhor que se pode dar para Deus, sem sombra de dúvida, mas talvez não tivesse um outro destino, isso talvez não espante, não afaste aquele que queira se aproximar e que não tenha tantos recursos. E esse é um bom ponto. É, a igreja já doou cerca de US$ 1 bilhão mundialmente para poder ajudar as comunidades e ajudar as pessoas. O templo ele é como é também, porque ele precisa ser alguma coisa espiritualmente aspiracional para cada um de nós. Então, de fato, ele não tem um objetivo material, de apelo material. Se eu estivesse passando na frente de um templo hoje e eu me perguntasse por que é um lugar tão bonito e tão elaborado, o que nós gostaríamos que as pessoas tivessem em mente é que ali dentro é um lugar de ensino, de aprendizado e um lugar para cada um de nós se aproximar de Deus. Então, é um lugar de paz, é um lugar de união, é um lugar de reflexão, é um lugar de meditação, mas é um lugar para aprender sobre Jesus Cristo e como eu, quando eu saio daquele tempo, como eu posso ser um seguidor de Jesus Cristo melhor. E quando eu encontro alguém na rua, como um filho meu encontrou lá em São Paulo, há algumas semanas atrás, jogado na rua, ele pediu para o táxi parar, ele foi lá ver. Não é só ele que faz isso. Tem muitos católicos que fazem isso. Tem muitos membros de outras igrejas que fazem isso. Mas quando meu filho viu, ele pediu para o táxi parar e falou assim: espera aí. Foi ver qual que era a situação. Ele notou que tinha uma situação ali que a pessoa podia precisar de ajuda, perguntou para o taxista se ele podia trazer a pessoa para dentro do táxi e levou a pessoa para ser atendida em algum lugar. Entende? É isso que a gente quer para nós mesmos. E é essa mensagem que nós gostaríamos que cada pessoa que passa na frente desse templo soubesse. Nós entramos para aprender e saímos para servir, para nos Com, tornarmos melhores. com foco na educação, a igreja mantém alguma instituição de ensino regular? Tipo ensino médio, fundamental, universidade, ou coisas assim? Mantém sim. A igreja tem 4 universidades presenciais, 3 delas ficam nos Estados Unidos, a quarta também, né? Mas fica no estado do Havaí, que obviamente é um outro estado americano. E aí a igreja alcança os membros da igreja mundialmente, oferecendo os cursos dessas universidades online para todos os membros da igreja no mundo e não membros também, por um valor simbólico.
Não existe mais a intenção de uma instituição fisicamente instalada, por exemplo, aqui na Amazônia. Eu sei que vocês já têm Educacional? templo em Manaus e agora tem templo em Belém. A Uhum. Amazônia não tem um foco em torno disso? Você está se referindo à parte educacional ou à A parte... educacional. O fato de já Ah, existir um templo em aham, Manaus, outro em Belém. O aham, fato da direção ser muito americana e que tem aham, um foco muito na Amazônia. aham. Ah, a gente tem alguma chance de uma instituição física? Não, porque nós não temos no Brasil e nenhuma outra parte do mundo a instituição física. E tem um motivo para isso. É que nós conseguimos alcançar mais pessoas fazendo o ensino virtual e online do que nós conseguiríamos com as instituições. Então, todos os recursos que nós poderíamos direcionar para construir uma, duas, 10, 20 universidades no mundo, nós conseguimos, e é o que nós fazemos, investir esses recursos para poder ter uma abrangência mundial. Então, você pode, em qualquer lugar do mundo, estudar numa universidade da igreja remotamente, receber o seu certificado, e, por sinal, hoje em dia, ele é tão reconhecido, né, em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, né, sendo presencial ou online, que a diferença de estar ali no presencial, obviamente nós não estamos falando do curso de medicina, mas na maior parte dos cursos, nesse momento a gente acredita que é irrelevante e ao mesmo tempo nos proporciona alcançar mais pessoas. Então, me permita uma sugestão. A Por realidade da favor. Amazônia é diferente de São Paulo. Nós Aham. temos baixa qualidade de internet na maior parte do nosso território e a maioria da população da floresta sequer tem equipamento para receber esse material. É verdade. Seria uma Essa é boa uma... oportunidade da igreja, de repente, se disponibilizar a preparar essa população tecnologicamente. Você não acha? Eu concordo 100%. O que nós temos feito aí para conseguir chegar um pouco mais próximo, para aquelas pessoas que nem têm acesso à internet, né, nem têm acesso aos computadores? Nas nossas capelas ou lugares de reuniões, nós mantemos ali uma qualidade de internet confiável. Então, todas essas pessoas, membros ou não membros da igreja, são convidadas a virem, né, para essas capelas para poder utilizar gratuitamente desse recurso. Bom, mas certamente tem pessoas que estão em localizações mais remotas ainda. Então, o que a gente está avaliando, né, existe acesso à internet, que a gente sabe via satélite. Então, para algumas regiões, nós estamos estudando disponibilizar isso, né, que é via rádio ou via satélite, para poder trazer essa internet de qualidade mais próxima das pessoas. Ainda existem só 9 templos mórmon no Brasil. Por que Belém foi escolhida? O que trouxe um templo para cá? Um dos motivos é que a igreja, e aí a gente tem que, barbaridade, tem que olhar para o povo aqui do Pará e pensar, esse povo viajava dias para chegar no próximo templo. O que a igreja quer, a primeira presidência da igreja quer, é que esses templos estejam mais próximos das pessoas, para proporcionar um número cada vez maior de pessoas a poder desfrutar dessas coisas que nós falamos que o templo oferece para cada um de nós. Então, o objetivo aqui é, primeiro, nós temos mais de 22 mil membros da igreja No Pará. no Pará. Então, para que grande parte desses membros se desloquem para outro estado, a gente sabe que eles já fizeram muitos sacrifícios. Nós queremos trazer esses tempos mais próximos dos membros da igreja para abençoá-los e abençoar todas aquelas pessoas que quiserem ouvir sobre a mensagem do Evangelho restaurado. Qual o ponto mais curioso, mais interessante dentro do templo? Eu acho não, certamente tem vários. E eu não tenho favoritos. Mas eu posso te falar um pouco sobre esse casamento mesmo que é feito lá dentro do templo, que você citou. Ali, eu me lembro como um jovem, né? Eu me ajoelhei de um lado nessa sala que se faz esse casamento. Na época eu tinha 26 anos, minha noiva tinha 22 anos. Nós nos ajoelhamos
ali naquela sala e alguém que tinha autoridade fez aquele casamento para nós, para o tempo de vida nosso nessa terra e para toda a eternidade. Pela primeira vez na minha vida, eu tive um sentimento muito claro que aquele casamento ali que estava sendo realizado, ele ia durar não só para essa vida, mas para sempre. Eu e minha esposa vamos fazer agora, no dia 16 de novembro, 34 anos de casados. E para mim, isso é só o início da eternidade que vai durar o meu casamento, e é isso que a gente está trabalhando, que ele dure para sempre. Para mim, esse é um ponto central no que se refere ao que a gente faz lá dentro. Agora, tudo isso acontece, é possível, por causa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que todos nós procuramos seguir o seu exemplo. É ele que proporciona que essas coisas possam acontecer para nós. Elder Adilson Parrella, muito obrigado por essa entrevista, por satisfazer toda essa curiosidade. Muito obrigado, parabéns, parabéns pela instalação do templo, parabéns pela atuação da igreja, parabéns pela sua atuação profissional diante da igreja, e muito obrigado pela entrevista. Mauro, nós é que temos que agradecer a você por você ter tirado do teu tempo, investido, né, na tua profissão que nós respeitamos muito. Vou te confessar que a minha faculdade foi de comunicações e jornalismo. Ah, que bom! A minha carreira depois foi, eu fiz o mestrado e foi para o lado da administração, mas eu guardo com muito carinho, né, a minha preparação ali, né? Então, nós que te agradecemos, convidamos todas as pessoas a visitarem o templo aqui, todos vão ser muito bem-vindos. O templo para a visitação vai começar ali de segunda a sábado, vai ser das 13 às 21 horas, né? Então, todos são convidados. Parabéns por o teu estilo de comunicação, né? Você faz com que momentos como esse sejam momentos muito agradáveis para nós, né, que estamos aqui conversando contigo, né? E nós podemos, de uma maneira muito normal e natural, poder expressar aquelas coisas que nós acreditamos. Então, sabe, quando a gente fala de que nós somos irmãos, né, filhos de Deus, é esse o sentimento que eu tenho por você agora. Muito obrigado. Obrigado também. Me aguarde que estarei aí. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, Mauro.